Eu tenho 72 anos e isso não é uma frase de efeito, é um diagnóstico. Quando você passa dos 70, o tempo muda de textura. Ele não escorre mais como água, ele queima. Cada segundo que você desperdiça sendo quem os outros querem que você seja, é um segundo que você roubou da única vida que tem. E eu demorei 72 anos para entender isso. Meu nome é Helena de Souza Cavalcante. Passei 35 anos gerindo crises em hospitais filantrópicos. Eu resolvia problemas de gente que morria, de gente que nascia, de gente que implorava por mais tempo. Eu segurava o radiocomunicador na cintura e o celular nunca desligava. Eu era a pessoa que todos procuravam quando o mundo estava desabando. E eu achava que isso me fazia importante. Mas aos 58 anos eu caí. Não tropecei. Eu caí de verdade. Meu peito se fechou no meio de uma ceia de Natal que eu mesma preparei sozinha. Eu desmaiei em cima da mesa de vidro da sala de jantar enquanto discutia com meu filho sobre mais um empréstimo que eu não tinha como dar. O vidro estilhaçou. O molho de peru manchou minha blusa de linho branca. E a última coisa que eu ouvi antes de apagar foi meu filho perguntando quem ia pagar a conta do hospital. No corredor daquela emergência entubada, eu percebi uma coisa que ninguém me contou. O mundo continua girando quando você morre. As pessoas continuam pedindo coisas, continuam reclamando, continuam esperando que você resolva, mas você não está mais lá. E eles encontram outra pessoa para carregar o peso. Eu não morri naquele dia, mas algo em mim morreu, e foi a melhor morte da minha vida. Porque eu entendi que a paz não é um prêmio de aposentadoria, a paz é uma decisão de emergência. E se você tem mais de 60 anos e ainda não tomou essa decisão, você está vivendo de favor no seu próprio corpo. Eu vou te contar hoje 5 coisas que você precisa parar de fazer agora, não amanhã, não depois que os filhos se resolverem, não quando o tempo melhorar, agora, porque o depois que você está esperando pode ser tarde demais. Eu passei 60 anos da minha vida acreditando numa mentira. A mentira de que meu valor estava no quanto eu aguentava. Quando eu era jovem, minha avó me disse: Helena, mulher forte não reclama, mulher forte resolve. E eu acreditei. Eu acreditei tanto que transformei isso na minha identidade. Eu me tornei a mulher que nunca dizia não, a mulher que sempre tinha um plano B, a mulher que, quando todo mundo estava cansado, ainda tinha energia para carregar mais um problema nas costas. No trabalho, eu era a gerente que ficava até tarde, a que assumia o plantão do colega que faltou, a que acalmava o médico estressado, negociava com o fornecedor, consolava a enfermeira chorando e ainda fechava a planilha orçamentária que ninguém queria tocar. Eu achava que isso me fazia indispensável. Eu achava que se eu parasse, o hospital desmoronaria. Em casa era a mesma coisa. Eu era o banco, a babá, a psicóloga, a motorista, a cozinheira, a mediadora. Quando meu marido, o Alberto, chegava em casa e escondia o rosto atrás do jornal para não mediar as brigas dos filhos, adivinha quem resolvia? Quando meu filho Marcos aparecia com mais uma ideia de negócio que precisava de dinheiro, adivinha quem emprestava? Quando minha filha Letícia deixava os netos na minha porta sem avisar porque tinha uma reunião importante, adivinha quem cancelava os próprios planos? Eu. Sempre eu. E sabe o que eu ganhava em troca? Eu ganhava o direito de ser chamada de forte, de ser elogiada por aguentar tudo, de ouvir as pessoas dizerem: nossa, a Helena é uma máquina, ela nunca cansa. Mas eu não era uma máquina, eu era uma mulher que sangrava por dentro e sorria por fora. Eu era uma mulher que tomava 3 comprimidos para enxaqueca toda semana,
porque meu corpo gritava o que minha boca não conseguia dizer. Eu não aguento mais. Eu pintava o cabelo religiosamente a cada 30 dias para esconder os fios brancos. Não porque eu queria, mas porque a vizinha tinha dito que mulher de cabelo branco se entrega. Eu usava roupas que apertavam minha cintura porque alguém comentou que eu estava mais cheinha. Eu ia em festas de família que eu odiava porque se eu não fosse, iam dizer que eu estava se achando. Eu vivi 60 anos pedindo licença para existir e ninguém nunca me deu essa licença. Porque quando você constrói sua vida sendo útil, as pessoas não te amam, elas te usam, e quando você para de ser útil, elas te abandonam. Essa foi a verdade que eu levei 60 anos para enxergar. Tem uma cena que eu não consigo esquecer. Não é o dia que eu caí, é o dia que eu deveria ter caído 20 anos antes. Era a formatura do MBA do meu filho Marcos. Ele tinha 22 anos e aquele diploma era o orgulho da minha vida. Eu tinha passado 6 meses fazendo hora extra para pagar a festa. Tinha economizado cada centavo. Tinha planejado cada detalhe, porque eu achava que isso era o que mães fazem. Mães se sacrificam. Naquela noite, eu estava com uma enxaqueca que partia minha cabeça ao meio. A luz do salão parecia uma faca entrando pelos meus olhos, mas eu sorria nas fotos, eu cumprimentava os convidados, eu buscava bandejas de salgadinho na cozinha enquanto o Marcos ria com os amigos. E então eu ouvi. Eu estava perto da mesa dele quando um dos colegas perguntou: "Cara, sua mãe trabalha tanto, como ela aguenta tudo isso?" E o Marcos respondeu rindo: "Ah, minha mãe é uma máquina, ela aguenta tudo, nem sente cansaço, sabe? É o jeito dela." Ele disse isso sorrindo, como se fosse um elogio. E naquele momento, no meio daquele salão cheio de gente, eu senti a solidão mais profunda da minha vida, porque eu percebi que eu tinha ensinado meu filho a não me ver como humana. Eu tinha ensinado ele a me ver como uma ferramenta, como algo que serve para um propósito, mas não sangra, não chora, não desiste. Eu deveria ter ido embora naquela hora. Eu deveria ter dito: "Estou exausta, preciso ir." Mas eu não disse. Eu busquei mais uma bandeja de salgadinho, porque era isso que eu fazia. Eu aguentava. 20 anos depois, quando eu caí naquele Natal com o vidro estilhaçado ao meu redor e o molho de peru manchando minha roupa, eu finalmente entendi. Eu tinha construído minha própria prisão, tijolo por tijolo, sacrifício por sacrifício, e ninguém me trancou lá. Eu mesma tranquei a porta. Foi no hospital, com o tubo na garganta e o monitor de batimentos cardíacos apitando, que eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu não ia morrer sendo útil. Eu ia morrer sendo livre. E para ser livre, eu precisava parar de fazer 5 coisas. Primeira coisa, parar de ser o banco da família. Quando meu filho me pediu dinheiro de novo, 3 meses depois da alta, eu disse não, e ele ficou chocado, como se eu tivesse cometido um crime, mas eu não estava sendo cruel. Eu estava sendo mãe, porque ensinar um filho a se sustentar é amor, emprestar dinheiro eternamente é covardia. Segunda coisa, parar de esconder quem eu sou. Eu parei de pintar o cabelo, deixei o branco crescer. E sabe o que aconteceu? As mesmas pessoas que diziam que eu ia me entregar começaram a dizer que eu estava elegante. As pessoas não te respeitam quando você se esconde, elas te respeitam quando você se aceita. Terceira coisa, parar de ir onde eu não quero estar. Eu parei de frequentar churrascos de família onde ficavam falando da minha vida. Parei de ir em festas que me davam ansiedade só para manter as aparências e descobri que o mundo não acabou. As pessoas fofocaram por 2 meses e depois esqueceram,
porque fofoca tem prazo de validade. Quarta coisa, parar de consertar gente adulta. Minha filha me ligou outro dia reclamando do marido e eu disse: você precisa resolver isso com ele, não comigo. Ela desligou o telefone na minha cara, mas 3 dias depois ela voltou a falar comigo e pela primeira vez ela resolveu o próprio problema. Quinta coisa, parar de adiar o prazer. Eu usava louça boa só quando tinha visita. Guardava o perfume caro para ocasiões especiais. Esperava o momento certo para viver, mas o momento certo é agora. Eu tomo meu chá de capim-santo na xícara de porcelana que sobrou do meu casamento. Eu borrifo alfazema na minha pele toda manhã, porque eu estou viva hoje. E amanhã é uma promessa que ninguém pode me fazer. Hoje, minha casa é silenciosa. E eu aprendi que silêncio não é solidão. Silêncio é limpeza. Antigamente minha casa era um ponto de encontro. Gente entrando sem bater. Telefone tocando a toda hora. Alguém sempre precisando de alguma coisa. Meu marido querendo jantar. Meu filho querendo dinheiro. Minha filha querendo que eu cuidasse dos netos. A vizinha querendo fofocar. O parente querendo saber da minha vida. Era um barulho ensurdecedor. E eu achava que esse barulho era prova de que eu era amada. Mas não era amor. Era conveniência. Hoje eu acordo e a primeira coisa que eu ouço é o tic-tic do relógio de parede que pertenceu à minha avó. É um som metálico, constante, quase hipnótico. Antes, esse som me deixava ansiosa, porque cada tique era um lembrete de que o tempo estava passando e eu ainda tinha 1000 coisas para fazer. Agora, esse som me acalma, porque cada tique é um lembrete de que eu ainda estou aqui e que eu posso escolher o que fazer com o tempo que me resta. Eu acordo sem pressa. Vou até a cozinha e preparo meu chá de capim-santo. Eu colho as folhas do vaso que fica na varanda, coloco na água fervente, espero 5 minutos, sirvo na minha xícara de porcelana Schmidt, aquela com a borda descascada que sobrou do meu jogo de casamento. Eu não uso açúcar. Eu gosto do gosto amargo e verde da terra, porque eu aprendi que nem tudo na vida precisa ser adoçado para ser bom. Depois eu borrifo alfazema nos meus pulsos, alfazema pura, sem mistura. O cheiro se espalha pela casa inteira. Eu borrifo nas cortinas da sala também. É como um ritual de purificação, como se eu estivesse limpando a energia pesada que eu carreguei por tantos anos. Eu sento na poltrona da sala. Aquela poltrona que antes ninguém podia sentar porque era do Alberto. Agora ela é minha, e eu sento lá com meu chá, olhando pela janela, sem fazer nada, apenas existindo. Meus filhos ligam menos agora, e quando ligam é diferente, não ligam mais para pedir, ligam para perguntar como eu estou. E sabe por quê? Porque eu parei de ser a solução deles, eu parei de ser o ombro, o banco, a salvadora, e agora eles me veem não como uma função, mas como uma pessoa. Meu filho Marcos está trabalhando. De verdade, não está mais pulando de negócio em negócio, esperando que eu financie o próximo fracasso. Ele está construindo algo com as próprias mãos. E pela primeira vez eu tenho orgulho dele, não do que ele conquista, mas de quem ele está se tornando. Minha filha Letícia parou de jogar os netos na minha porta. Ela contratou uma babá. E sabe o que aconteceu? Ela começou a valorizar o tempo que eu passo com os netos, porque agora é um presente, não uma obrigação. Eu olho para as minhas mãos. Minhas unhas estão curtas, sem esmalte, apenas polidas. Eu abandonei o vermelho fatal que eu usava para parecer poderosa no trabalho. Agora eu prefiro sentir a textura real das coisas, sentir o tecido da roupa que eu visto, sentir a casca do limão quando eu espremo no meu chá, sentir a terra quando eu rego as plantas. Eu giro o anel de formatura no meu dedo anelar. É o anel de pedagogia.
Um curso que eu fiz há 50 anos e nunca exerci. Porque eu casei, porque eu tive filhos, porque eu precisava trabalhar em algo que pagasse as contas. Mas o anel ainda está lá, e toda vez que eu olho para ele, eu lembro. Eu tive sonhos, e eu posso ter sonhos de novo. A casa é pequena agora, mas é minha. Não é mais o ponto de encontro da família. Não é mais o pronto-socorro emocional do bairro. É o meu refúgio. E se alguém entra aqui é porque eu permiti. Eu não me arrependo de ter dito não. Eu não me arrependo de ter parado de agradar. Eu me arrependo é de ter esperado tanto tempo. Agora eu vou te falar a verdade que ninguém tem coragem de dizer. A paz tem um preço, e o preço é decepcionar as pessoas. Quando você decide viver para você, tem gente que vai te chamar de egoísta, tem gente que vai dizer que você mudou, que você não é mais a mesma pessoa. E eles estão certos. Você não é mais a mesma pessoa, você é melhor. Mas eles não vão dizer isso. Eles vão te fazer sentir culpa, vão te cobrar, vão relembrar tudo o que você já fez por eles para te fazer sentir em dívida, como se amor fosse uma planilha de débitos e créditos, e você vai ter que escolher. Você pode continuar sendo o que os outros precisam que você seja. Pode continuar dizendo sim quando deveria dizer não. Pode continuar carregando problemas que não são seus. Pode continuar pintando o cabelo para agradar a vizinha. Pode continuar indo em festas que te drenam. Pode continuar emprestando dinheiro para filho adulto que não aprende. Pode continuar guardando a louça boa e o perfume caro para um dia especial que talvez nunca chegue. Você pode fazer tudo isso. Mas eu te garanto uma coisa, você vai chegar aos 72 anos como eu cheguei aos 58, caindo, sufocada, com o peito fechando, porque seu corpo vai cobrar o que sua boca não teve coragem de dizer. Ou você pode escolher a paz. E a paz não vem de fora. A paz não vem quando os filhos se acertarem. Não vem quando o marido mudar. Não vem quando as pessoas te respeitarem. A paz vem quando você decide que você importa, que a sua vida importa, que o seu tempo importa. E essa decisão tem que ser tomada agora, não quando você se aposentar, não quando os filhos crescerem, não quando sobrar tempo, porque tempo não sobra. Tempo acaba. Eu quase morri para aprender isso. E eu não quero que você precise quase morrer também. Então eu vou te dar o superpoder que eu levei 7 décadas para conquistar, a permissão para dizer não. Não, eu não vou emprestar dinheiro. Não, eu não vou cuidar dos seus filhos hoje. Não, eu não vou resolver o seu problema. Não, eu não vou na sua festa. Não, eu não vou fingir que está tudo bem quando não está. Não, eu não vou carregar o seu peso. Não, eu não vou morrer tentando agradar você. Quando você aprende a dizer não para os outros, você finalmente consegue dizer sim para você mesma. E esse sim muda tudo. Muda a forma como você acorda, muda a forma como você respira, muda a forma como você olha no espelho e reconhece a pessoa que está te olhando de volta. Eu tenho 72 anos e eu desperdicei 60 deles, mas os últimos 12 foram meus, verdadeiramente meus. E se eu morrer amanhã, eu morro em paz, porque eu finalmente vivi. A pergunta que eu te deixo é: quantos anos você ainda vai desperdiçar antes de começar a viver? Porque o relógio está tic-taqueando e ele não espera, ele não negocia, ele não dá segunda chance. Você pode continuar sendo a máquina que todos querem que você seja, ou você pode ser humana, falha, cansada, imperfeita, mas livre. A escolha é sua. Mas escolha rápido, porque o tempo, meu amor, não perdoa e a paz não espera. Fim do roteiro.